Boa noite, meninos do Zoom. E aí, tudo bem? Dá para me ouvir certinho? E ver a minha tela? Dá para ver e ouvir? Alguém consegue me dar um retorno, por favor? Ah, alguém mandou alguma mensagem, deixa eu ver. Ah, show. Obrigado, Paula. Ótimo, obrigado, Claudinei. Valeu. Bom, seguindo o conteúdo da nossa aula, das nossas últimas aulas, a gente veio trabalhando pontos importantes e que nos levaram, então, a discutir sobre o envelhecimento cutâneo, que eu disse na última aula que basicamente é o envelhecimento da pele, certo? Por isso, cutâneo, vem de cutis, pele. E agora a gente vai dar continuidade, falar um pouquinho mais sobre esse envelhecimento e sobre um fator muito importante que a gente precisa considerar, que é a hidratação e alguns produtos que podem ser utilizados quando a gente discute sobre envelhecimento cutâneo, ok? Bom, aula híbrida, a Nádia e a Maria presencialmente, aqui no Sebrae, e vocês aí de casa. Mesmo esqueminha da aula passada. Vamos lá. Eu coloquei aqui para gravar, então, assim que possível, eu coloco no YouTube e sempre devolvo para vocês a aula, tá bom? Provavelmente, máximo amanhã, eu acho, ou quarta, dá para subir, eu já disparo lá para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se... Aí, isso, ótimo. Então, a gente veio falando sobre as... A gente escreveu as principais camadas da pele, as três grandes, epiderme, derme, que é a intermediária, e hipoderme. A gente falou um pouquinho sobre a funcionalidade, sobre o papel de cada uma no nosso organismo. A gente tem algumas características peculiares a cada uma dessas camadas da nossa pele. Tudo isso para a gente poder entender um pouquinho mais sobre como se dá esse envelhecimento cutâneo, tá? Que é o envelhecimento da nossa pele, que é algo que acontece, é um processo natural. O envelhecimento pelo menos até o momento, né? Inevitável, certo? Algumas pessoas até tentam evitá-lo, mas é um processo natural. Todo ser vivo, em algum momento, morre. Faz parte envelhecer. As células, os animais, as plantas, você e eu, tá? É algo normal, algo natural que acontece mesmo. É inevitável. E é heterogêneo. Ou seja, estava até antes da aula conversando com um colega do curso. E aí ele perguntou, a gente estava discutindo, falando sobre que o envelhecimento é um processo heterogêneo. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando você tem animais, um macho e uma fêmea, por exemplo, são de sexos diferentes, um macho e uma fêmea, se relacionando, há um relacionamento heterossexual. Quando você tem indivíduos do mesmo sexo se relacionando, um relacionamento homo. Quando a gente fala que, então, né, partindo desse pressuposto, quando a gente fala que o envelhecimento é um processo heterogêneo, significa que o envelhecimento é um processo diferente, heteromente diferença, é um processo diferente que acontece na sua vida, com certeza bem diferente do que acontece na minha. Então, nós temos condições diferentes, condições físicas, talvez sexo diferente, hábitos diferentes, genética diferente, talvez uma condição financeira diferente. Moramos em contextos diferentes, em famílias diferentes. Ou seja, o que isso significa? Cada um de nós envelhece de um jeito. Todos envelhecemos, isso é um fato, né? É óbvio, mas todo mundo envelhece de uma forma diferente, tá? Por mais que você tenha indivíduos do mesmo grupo, você pode pegar 100 idosos de 75 anos. Provavelmente, muitos serão diferentes. Todos serão diferentes, né, na verdade. Mesmo que, sei lá, todos tenham diabetes, provavelmente o diabetes vai afetar a vida de cada um de um jeito. Porque são indivíduos diferentes, organismos diferentes, estilos de vida diferentes, mentalidades diferentes.
tudo isso impacta, mostrando que você e eu somos, nesse sentido, insubstituíveis e somos únicos, tá? Então, essas características aqui discutidas na aula de hoje têm um caráter informativo, certo? Mostrando que todo mundo vai passar pelo envelhecimento, mas que você e eu passaremos por esse processo que é inevitável, né? De uma forma diferente, certo? Por conta desses elementos que fazem parte da nossa vida. Querendo ou não, temos condições diferentes, certo? Não falo nem condições financeiras, tá? Condições financeiras também é um importante fator, porque, em tese, quanto mais condição financeira você tem, em tese, pelo menos, mais condições você tem de prover mais recursos para a sua saúde. Então, você pode morar num lugar legal, talvez num lugar que não vá prejudicar a sua saúde. Você pode comer melhor, ter acesso a tecnologias que podem auxiliar a sua saúde. Você pode fazer exames de rotina, talvez que sejam mais caros, que talvez você não consiga, não tendo um poder aquisitivo tão alto. E inúmeros outros fatores podem estar associados e ligados a uma vida financeira mais vasta, tá? Mas um poder aquisitivo maior. Temos uma telespectadora com uma terceira aluna na sala hoje. Você quer entrar? Senta aí. Senta, escolhe uma cadeira aí para você. Vamos lá. Então, fiz só deu uma recapitulada, tá, gente? Vamos lá. Então. Bom, isso a gente conversou, vou só dar um tapa. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada. Mas é importante a gente entender que as indústrias sempre vão buscar produtos para, de alguma forma, a ideia é parar o envelhecimento, né? Se alguém um dia conseguir isso, com certeza vai ser muito rico, mas até o momento a gente não tem sucesso nesse sentido. Mas sim, existem produtos, né, cosméticos, que nos auxiliam a atenuar, a reduzir, a amenizar os efeitos que esse envelhecimento da pele causa na gente, tá? Então, a gente não consegue parar o envelhecimento, ele é inevitável, é como, para quem gosta talvez para quem não gosta não vai fazer sentido, né? Mas para quem gosta de Marvel, Vingadores, Thanos, o Thanos falou assim, eu sou inevitável. Por quê? Porque realmente não tem como a turma lá do filme, não tinha como evitá-lo. Ele aconteceria, ele chegaria de um jeito ou de outro, tá? O vilão. O envelhecimento não é um vilão, mas é inevitável, assim como o Thanos, tá? Nesse caso, o que a gente procura, a gente, indústria, tá? É desenvolver produtos para amenizar esses efeitos que esse envelhecimento causa. Estética, tá? Normalmente, a estética está muito atrelada a isso. E aí, vocês sabem, né? Estética é um setor que dá muita grana, então você tem muita tecnologia envolvida, muito investimento para desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos. Esses produtos não têm só A ideia inicial é poder reparar os danos causados pelo envelhecimento. Mas lá no fundo, eles acabam também tendo impacto no emocional, proporcionando mais bem-estar, mais qualidade de vida para essas pessoas que utilizarem. Boa noite. Você está procurando uma menininha? Está aqui. Vamos lá, vamos seguir. Então, entendo, as indústrias sempre vão mesmo procurar sempre desenvolver produtos para reduzir os efeitos, os impactos causados pelo envelhecimento do tempo. Logicamente, isso tem um preço, tem um custo, né? Para que você consiga desenvolver produtos melhores, você, em tese, precisa de um ativo melhor matéria-prima, e quanto mais primoroso, quanto mais eficaz, mais eficiente é o seu produto, em tese, mais caro ele custa. Então, nem todos assim como era antigamente, quando a gente começou a falar dessa apostila, cosméticos eram mais para alta, né? Mais para o pessoal do sangue azul, entre aspas, e depois foi se tornando mais acessível para as pessoas que não tinham tanto poder aquisitivo assim, e hoje a gente viu, né? O Brasil é o terceiro no mundo. Por quê? Porque agora também, por exemplo, a classe C pode e tem acesso a esses cosméticos. Então, nesse sentido, os produtos que lidam com o envelhecimento cutâneo
muitos ainda têm um custo ainda um pouco alto, não tão acessível para as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, tá? Por quê? Porque custa muito. Você tem a matéria-prima, o princípio ativo, costumam ser caros, certo? Mas tem essa variação, né? Você tem os mais baratos, talvez não sejam tão eficientes, tão efetivos, tem os mais caros que podem ser mais efetivos e eficientes. Bom, vocês acham, já vou até responder, né? Mas com certeza, né? Faz sentido a gente falar que a tendência são produtos que propiciem bem-estar ao consumidor, porque eles querem uma experiência prazerosa. Não é só você não ter mais rugas, ou como a Nádia chamou, achei legal essa expressão, a gente fala também. As meninas lá de casa falam também. Pé de galinha. Você reduzir o pé de galinha está muito além de você só tirar vou chamar cicatriz, mas está muito além da estética, não. Vai além. É você sentir bela ou belo, né? Lógico, belo ou bela, enfim. Se você for casado, estiver namorando, for casado, sei lá, você sentir sua autoestima se elevar. Então, o uso dos cosméticos para lidar com o envelhecimento cutâneo também tem essa questão que a gente não pode ignorar. Os consumidores não procuram só um produto, procuram algo além. O resultado acaba impactando no social, porque você se sente mais bela ou mais belo, você se expõe mais, você sai mais, você tem mais contatos, porque você não acha que o seu rosto está assim ou assado, está com ruga, está com pé de galinha, sei lá como deveria estar, porque você usa um produto que lida com isso, certo? Mas eu falei isso na aula passada. Bom, antes da gente começar a falar sobre os produtos em si, né, que lidam com o envelhecimento cutâneo, é importante a gente entender que se colocarmos a responsabilidade somente nesses produtos, a gente vai acabar se dando mal. Por quê? É uma soma. Os produtos que lidam com envelhecimento cutâneo, ou dermocosméticos, tá? Aging, a gente vai falar os nomes daqui a pouco. Esses caras, sim, nos auxiliam e muito, tá? Mas existe... Professor, tem gente com o áudio ligado. Eu desliguei, Ana, obrigado. Eu vim ver quem que era aqui, era a Jaque, mas eu já mudei. Obrigado, tá? Então, não é só você pegar e usar o cosmético e achar que a sua pele agora vai ser maravilhosa, não. Você precisa cuidar dela. E um desses tipos de cuidados que a gente precisa proporcionar à nossa pele é essa querida e não muito lembrada água ou hidratação. Agora a gente tem alguns slides aqui que lidam especificamente do poder que a água tem sobre a nossa pele, ou da hidratação cutânea, tá? Essa hidratação feita nesse primeiro momento, principalmente pela água, tá? Então, a gente vai ver que impacto é esse que a água tem na nossa pele. Então, não adianta você e eu colocarmos toda a nossa expectativa em um cosmético se não nos atentamos a outros pontos, tá? Como água, como a exposição solar, como cuidados que a gente não dá à pele, a falta de hidratação mesmo, eu falo no sentido de passar creme, hidratantes e tudo mais, tá? Então, é muito ingênuo, vai? A gente esperar que o produto vai fazer tudo, porque ele só vai nos auxiliar. Por melhor que seja, lógico. Bom, então, uma coisa é fato, a hidratação cutânea é importante para manter o conteúdo de água na epiderme, lembrando, a epiderme é a camada superficial da pele, e manter a barreira epidérmica em perfeito estado. Isso a gente falou na aula passada. A água é parte essencial da vida para todo ser vivo, né? Pelo menos para a maioria, certo? Não é só para a gente, não. Num corpo adulto, 70% da pele é água. Alguns falam 75%, mas 70%, 75% da nossa pele é composta por água. Então, vejam aí a importância da água. A gente vai dar mais alguns exemplos daqui para frente. 2/3 dessa água estão nas camadas mais profundas da derme, enquanto o terço restante fica na epiderme. Faz sentido, né? A gente tem 3 camadas,
um terço, você tem 75%, vamos supor que seja 75%. 25% da água, ou da composição dessa pele, 25% fica na epiderme, ou seja, na camada superficial, e os outros 50%, que são os 2/3, ficam nas outras duas camadas mais profundas, que são a derme e a hipoderme, certo? Então, 25% para cada camada em tese. Vamos lá. A pele atua como um escudo natural. A gente já discutiu bastante isso quando começou a falar sobre pele. Uma das funções é muito simples falarmos que a pele só faz isso, mas sim uma importante e muito especial função da pele é nos proteger contra agressões físicas, tá? Sofremos no ambiente onde trabalhamos, com toda certeza. E ela também acaba regulando, além dessa proteção, ela também regula a perda de água do nosso organismo. A hidratação é fundamental para manter a saúde da barreira cutânea. Barreira cutânea é a barreira da nossa pele, tá? A epiderme oferece uma resistência às agressões externas, ela nos protege. E a água é fundamental nessa resistência a essas agressões. Ou seja, a conclusão é bastante simples, né? Se a hidratação, se a gente tomar água, impacta diretamente na nossa pele ou na forma com que ela nos protege e nas outras funções que ela desempenha, obviamente, nós precisamos abastecê-la com água, porque quando ela não está abastecida com água, todas essas funções já não são tão eficientes. Funcionam ainda, mas não tão bem. Então, se você quer ter uma pele saudável, esse é o resumo. Se você quer ter uma pele saudável, obrigatoriamente você precisa se atentar à hidratação, certo? Não é só usar, professor, mas eu me atento, eu passo creme, eu passo óleo, sei lá. Isso é excelente, tá? Mas eu falo hidratação mesmo, beber água, tá bom? Quer ter uma pele saudável, e eu imagino que você queira, você quer chegar melhor na velhice, né? Você quer ter um envelhecimento cutâneo melhor, mais saudável, digamos assim, você não pode negligenciar o fator água. Vamos lá. Contudo, o envelhecimento cutâneo e as agressões externas são fatores que impedem, e aí eu dei o significado dessa expressão que eu vou falar agora, vou falar de novo. O envelhecimento da pele e as agressões externas que você sofre lá no seu ambiente de trabalho, na sua casa, aqui na escola, onde você está inserida ou inserido, né? Impedem que a película hidrolipídica, eu falei o significado disso, mas basicamente é uma camada que reveste a nossa pele, uma camada protetiva, tá? Como eu até usei o exemplo de um álcool gel. Quando você usa, você tem uma película ali, uma capa, digamos assim, que vai revestir a sua pele e protegê-la, né, de germes, ou matar os germes que estiverem em contato com ela, tá bom? Então, existe também essa camada hidrolipídica na nossa pele. Só que o que acontece? Tanto as agressões quanto o envelhecimento se chocam com essa camada e vão reduzindo a sua função, certo? Basicamente é isso que acontece. O envelhecimento cutâneo mais as agressões externas dificultam ou limitam essa película hidrolipídica de fazer o seu papel, de cumprir a sua função. As disfunções dessa barreira, ou seja, essas falhas que ela apresenta, ou essas dificuldades e limitações que essa barreira de proteção tem, e as suas consequências são bastante simples. Obviamente, nós perdemos a hidratação, a pele perde vitalidade e acaba se desidratando, certo? Ou seja, gente, o que isso significa? Naturalmente, por conta do processo de envelhecimento cutâneo e por conta das agressões externas, a nossa pele vai se desidratando, entendem? Essa barreira de proteção,
ou película hidrolipídica, vai se defasando, digamos assim, vai apresentando falhas. As suas funções não vão sendo tão bem executadas assim, como um processo natural. E aí você e eu precisamos, então, abastecer ou reabastecer a nossa pele com água. Fantástico, né? Bom, vamos continuar. Obviamente, se perdemos a hidratação da pele, ou se a pele fica desidratada, vamos perder a vitalidade e também, logicamente, ela vai ficar desidratada. Então, a vitalidade, a ideia aqui é vamos perder esse aspecto vivo, bonito, que quando você olha para alguém, tem várias expressões, né, que a gente... a turma lá de casa fala pele de bebê, pele de jambo, e vai, pêssego, olha a pele dele, parece pêssego. Então, um menininho que a gente conhece, né, que a pelezinha, assim, você fala, olha, pele de pêssego. Mostrando que sim, porque tem uma aparência bonita, parece ser viva, parece ser bem cuidada. E se você e eu, né, por conta dessas agressões e do processo natural de envelhecimento, negligenciarmos a hidratação, nossa pele tende a não ficar tão bonita assim. É só você olhar. Faz um teste um dia, né? Ou se você já é alguém que não bebe muita água, como eu, estou tentando mudar isso, mas você vai perceber que a sua pele, sua boca começa a ficar seca, começa a ficar tão bonita, sua pele fica mais ressecada, não dá uma aparência legal. Resultado, essa falta de hidratação. Bom, se a pele não tem água, sua função como barreira se deteriora mais cedo. Vou dar um exemplo aqui. Como não é só isso, tá? Mas a ideia é o nome da barreira, né? Película hidrolipídica. Hidro, água. Lipídica, gordura. Ou seja, essa barreira, para que ela funcione, precisa de água. Por isso, hidrolipídica. Lipídica, e o lipídica vem de gordura, que a nossa pele produz, que a gente já falou várias vezes. Se a gente ignora o hidro aí da expressão hidrolipídica, acaba que essa barreira de proteção vai se deteriorando naturalmente. Isso, na prática, significa o quê? Que você fica mais exposta, que você fica mais exposto às agressões externas, do ambiente de trabalho, da escola, sei lá, da sua casa, e também as agressões, entre aspas, ou alterações que acontecem já no processo natural de envelhecimento. Essas alterações, tanto do envelhecimento quanto do contexto do ambiente onde você está, vão cada vez mais se intensificando e você vai pagando mais a conta, vai, digamos assim, tá bom? Então, a gente precisa reabastecer. Ficando sem uniformidade e com a pele desidratada, nós acabamos perdendo a elasticidade e a flexibilidade da pele. Não fica tão flexível. Lembra, eu acho que eu passei uma hora, eu mostrei para vocês. Mas tem um teste que alguns médicos fazem quando o idoso está com suspeita de estar desidratado. E aí, alguns médicos, assim, o teste inicial, né, lógico, tem que fazer exames e tal, mas o teste inicial, e aí, irmão, o teste inicial é o teste de turgor, que é, para quem está aí em casa, é você pega, assim, uma porção daqui da palma da sua mão, segura por um tempo, pinçando assim, e aí, se você está desidratado ou desidratada, a tendência é que isso demore a voltar ao normal. A elasticidade e a flexibilidade se perdem, ou sofrem, ou apresentam dificuldades e falhas, aí você acaba ficando desidratado, né? Então, a ideia é a desidratação, de fato, impacta diretamente nessa elasticidade e nessa flexibilidade. Sim, 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 com certeza. Tem muitos geriatras que fazem isso. Então, tem um idoso, sei lá, o cara tá alucinado. Chegou, olha, a dona Helena Dona Helena, do nada, o professor começou a xingar todo mundo. Dona Helena xingou a Ana, xingou o Claudinei.
A Ana, a Carol, a Paula, a Nádia, a Maria, o professor. Xingou todo mundo, mas ela não é assim. Falou que a gente é monstro, que a gente é bicho. Ela começou a olhar pra gente. Aí você leva no médico, o médico vai constatar algumas coisas. Ele falou, olha, talvez seja, pode ser alguma infecção, ou pode ser desidratação também. E aí, normalmente, eles fazem esse, não é só esse teste, lógico, né? Mas é um teste rápido. Depois a gente pode até ver imagens. Se você colocar, põe no Google, teste de turgor, já vai aparecer essa imagem. Então, demora mesmo para voltar, a pele fica levantada, assim, mesmo você tendo tirado a mão, ela fica levantada, demonstrando a desidratação, ou podendo indicar, né? Podendo indicar uma desidratação. Tá? Bom, então, as consequências disso, de perdermos a elasticidade, a flexibilidade, se dá nas linhas da pele que aparecem secas e desidratadas. E, obviamente, a pele fica sem brilho, né? Não fica uma aparência legal. Essa é a ideia desse slide. Além de o poder da falha ou da defasagem, né, da dificuldade, da limitação de nos proteger, a pele também fica com uma estética não tão legal. Consequências. Vamos lá. A consequência dessa falta de água é a desidratação, obviamente. A pele desidratada pode provocar uma sensação de repuxo, um tipo de hipersensibilidade que se dá quando não se usam produtos adequados. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, parece que puxa mesmo. Pode ser por conta da desidratação. Às vezes eu tenho isso aí. Seguindo. Para recriar a película, por quê? Se você, lembrando, a película se perde, nesse assunto aqui da aula, né? Se perde, ou pelo menos apresenta falhas por conta da falta de água. A desidratação faz com que essa película hidrolipídica falhe, não seja tão eficiente, tão eficaz. Mas é possível que a gente dê condições para que essa película volte a nos proteger, e aí, logicamente, é só a gente lidar com a questão da hidratação de novo. Último parágrafo. Para recriar a película hidrolipídica, a pele desidratada, às vezes, produz sebo, oleosidade em excesso, reação conhecida como a hiperseborreia. Lembra que eu falei para vocês que esse sebo, na verdade, é uma gordura natural que o nosso corpo produz, também para nos livrar dessa pele seca e tudo mais. Só que o que o seu cérebro pensa? Caramba, Júlia, a Nádia, a Maria, o professor Lucas não tomam água, não se hidratam. A pele está seca. Não posso deixar a pele seca, porque eu acabei de falar para vocês que a desidratação da pele, essa pele ficar com essa aparência, perde a proteção. O que o cérebro faz? Olha, bom, está faltando ficar hidratado, já sei o que eu vou fazer. Como não entra água, eu vou aumentar a produção da gordura natural, do sebo. Produz, então qual que é a ideia do cérebro, né? Lógico, tudo isso científico. Não fica pensando nisso, né? Mas a ideia é, o nosso corpo começa a produzir mais sebo, olha lá, por isso que está ali, produz sebo, oleosidade em excesso, para suprir a falta de água. Então, lembra, a barreira é hidrolipídica, água mais óleo, mais sebo. Não tem água, ou tem água em pequena quantidade que você só bebe de vez em quando, vai faltar água, o seu organismo vai, como um processo natural, tentar compensar essa água que está em falta, e aí ele produz essa gordura vai natural, que na verdade é um sebo, tá bom? Esse é o alerta, então, final para reidratar a nossa pele. Prossigamos. Professor, então minha vida tá perdida, então estou ferrado. Não, calma, tudo bem. A pele desidratada ou a pele seca, vejam lá, é uma condição transitória. Por que chama trânsito? Porque vai e vem. Quando você sai aí fora, vou para o trânsito. Ora o trânsito está cheio, está lotado, ora não. Trânsito traz a ideia de algo que transita, algo que vai e vem.
tá? E é reversível. Então, assim, por que você fica com a pele desidratada? Porque você não bebe água. Você não hidrata a sua pele. Se você hidrata, ela não vai ficar desidratada. É uma questão bem lógica, né? Você consegue reverter o quadro, desde que você adote os cuidados necessários para virar o jogo. Se você usar produtos para a manutenção da barreira cutânea, desenvolvidos especialmente para hidratar a pele, e olha lá que legal, olha só, a frase não termina aí, é o que eu falei para vocês, é a soma, produtos mais cuidados. Se você, então, usar produtos para essa manutenção dessa barreira de proteção, que é a película hidrolipídica, e adotar uma rotina diária, preste atenção na intensidade, diária, de beleza e cuidados para a pele, junto com um estilo de vida mais saudável, né, observando os alimentos que você come, exercício físico e tudo mais, com certeza sua pele pode recuperar toda a flexibilidade, vitalidade, vigor e aparência que ela tinha, tá? Obviamente, tudo isso de forma natural, de forma mais saudável, desde que você mude todos esses pontos. Só que a pele seca, eu vou usar só hidratante, não é só isso. Vejam que é uma soma de fatores, tá? Colocar a expectativa, você até pode fazer isso, mas é muita ingenuidade. Toda a expectativa em um produto, algo que é produzido lá na indústria, não é legal. Tá? Ele só vai ajudar, vai auxiliar, sim. Digamos que é um componente, uma soma, mais um elemento para poder hidratar a sua pele, para deixá-la mais bonita, mas ele não vai conseguir fazer o trabalho sozinho. Você também tem sua parte. Diária, tá? É uma rotina diária. Presta atenção nessa intensidade que muitas vezes é ignorada. Qualquer pessoa pode ter desidratação da pele. Isso é um fato. É uma questão óbvia. Se eu paro de tomar água, por exemplo, ou se eu paro de dar os cuidados, né, para minha pele, ela vai desidratar. Você também. Então, não há diferença. Qualquer pessoa, com certeza, pode desidratar. O que acontece é, conforme o tempo passa, por exemplo, idosos tendem a apresentar uma pele mais seca, mais desidratada, perdão, mais sensível e tudo mais. Mas todo mundo, independentemente de sexo, de questão financeira, de, sei lá, ideologia, não, todo mundo pode, com toda certeza, ter a sua pele desidratada, se não se atentar a esses cuidados, tá? É uma consequência, né? É uma consequência. É importante atentar ao que sua pele precisa para oferecer uma resposta adequada. A sua pele vai dar sinais. Assim como o corpo sempre dá sinal de alguma forma. O corpo sempre alerta você. Sei lá, Thalia, cuidado, Thalia. Nádia, Maria, Lucas, atenção, sua boca está seca, está ressecada, e você continua fazendo a mesma coisa. Errado. A sua boca vai estar seca por algum motivo. Que motivo é esse? Pode ser desidratação, tá? Então, o corpo sempre vai dar sinal. Sempre. E aí você precisa, obviamente, fornecer elementos para reverter a desidratação. Não é um processo difícil, mas você precisa estar atento, estar sensível, digamos assim, né? Para poder ajudar. Também é importante entender perfeitamente a diferença entre um tipo de pele e sua condição, que é transitória. Já vou falar mais sobre isso. Você pode ter desidratação da pele e ter pele seca. Mas pele seca é um estado permanente que define um tipo específico de pele. Ou seja, muitas vezes, eu não tenho a pele seca, digamos. A pele não é seca, é oleosa. Mesmo, ainda que seja oleosa, se eu deixo de beber água, eu vou, com certeza, vou passar por um processo de desidratação, certo? É um fato. Nesse processo de desidratação, mesmo com a pele oleosa, que é a minha pele mesmo, lembra que a gente viu que existem 4 tipos de pele? Saudável, oleosa, seca e mista. Mesmo que eu tenha a pele oleosa, por conta do processo de desidratação,
certo? A minha pele vai ficar seca. Obviamente, falta água, ela vai secar. Mas é diferente o professor Lucas ter uma pele seca de ela estar seca por conta da falta de água. São questões diferentes. Dá para perceber, né? Uma coisa é algo natural que tem a ver com a produção de sebo dessa pele que não acontece de forma ideal. Uma outra coisa bem diferente é você não cuidar ou não dar a devida atenção que a sua pele merece. E aí, consequentemente, você vai ter uma pele seca. Sua pele não vai ser seca, ela está seca porque você não hidrata, porque você não se atenta aos hábitos. Ela não é seca, ela está. Importante saber essa diferença. E, obviamente, aí tem os profissionais que vão auxiliá-los, se for necessário, o dermatologista, por exemplo, que é o cara que é fera nessa área, tá bom? Mas entendam, tem essa diferença, a gente não pode confundir. Bom, para além da desidratação, existe também um processo normal de todo organismo, que é o envelhecimento. Obviamente, né? Existe uma quantidade certa de água com teoria, que o certo é o formar 2 litros por dia. Em outro lugar, eu vi que vai de acordo com o seu peso, para o cálculo lá. Aí vê determinado tanto de litros que vai tomar durante o dia. Aí ele realmente é 2 litros, ou se é isso, que é fazer esse cálculo para poder saber. Eu vi também que tomar água em excesso tem Pode falar. que é a falta de sal. Pode falar. É o que também. Quando você está perguntando, ela não perguntou aqui. Já vou te responder. Espera rapidinho. Ana, a Ana perguntou ali. Às vezes, gente, se eu não responder vocês no chat, é porque eu não vejo, tá? Porque o chat não fica aqui na minha frente, tá bom? Ana, página 40. Envelhecimento, capítulo 6. Obrigada. Imagina. Bom, vamos lá. A Nádia fez uma pergunta aqui. E eu vou falar para vocês a resposta. Quando nós vamos nadar e logo no início fica enrugada a pele, é porque estamos desidratados? Ana Carolina. Ana, eu vou responder a da Nádia e aí eu já respondo a sua, tá bom? Eu entendi a sua pergunta e eu vou responder, tá bom? Então, se porventura, se o nick cair, galera, falta 1 minuto, exatamente 1 minuto agora, para expirar, mas não acabou a aula, tá? Eu vou abrir um novo link, aí eu respondo as perguntas de vocês, e aí a gente continua a aula para terminar, para a gente não se estender, certo? Para conseguir atender o cronograma. Bom, pergunta da Nath. Professor, tem uma quantidade certa de água? Ou só tomar mesmo os 2 litros já é suficiente? Ou se eu tomar muita água pode fazer mal para mim? São, acho que, na verdade, umas 3 perguntas em uma, mas vamos lá. Não existe O que acontece, Nath? Não há um consenso em relação a essa fórmula. Alguns profissionais adotam uma fórmula simples, 0,35 vezes o seu peso. Aí vai dar um número lá, né? No meu caso, a 115 quilos, que é o que eu peso mais ou menos, dá 4 litros e alguma coisa de água por dia. Mas no meu caso, eu peso 115 quilos. Significa o quê? Que segundo esses profissionais, especialistas,